Fala pessoal, está começando mais um episódio do Fintech Life, na verdade o primeiro episódio do Fintech Life de 2026, e pensando qual seria o assunto que a gente traria hoje, acho que não poderia ser diferente a gente trazer um pouco de explicar o que está acontecendo com o mercado de Fintech no Brasil e qual é o papel do Banco Central nessa história, né? A gente teve muitas mudanças regulatórias no final do ano passado, a gente teve envolvimento da polícia, a gente teve banco sendo liquidado, instituição de pagamento sendo liquidado, STF entrando na história. Então, acho que o episódio é para a gente trazer um apanhado assim, do que está acontecendo, porque isso vai trazer para a gente quais são as perspectivas para o mercado de fintech em 2026, né? Para a gente falar do que está acontecendo, a gente vai ter que voltar no tempo e trazer um pouco do histórico do mercado de fintech no Brasil, né? Como é que era o mercado de fintech, na verdade, como era o mercado financeiro no Brasil antes da chegada das fintechs, né? Isso a gente está falando ali até os anos de 2000, 2010. O mercado era extremamente concentrado, então a gente tinha grandes bancos que concentravam todo o mercado, todos os clientes, né, todos os consumidores dos serviços bancários. A gente tinha uma baixíssima inclusão financeira e a gente tinha altos custos. Então, as tarifa para abertura de conta, para emissão de cartão, para pegar crédito, então nem se fala. Esse era o cenário e a gente tinha processos muito lentos, burocráticos e muito pouco ou nada digital, né? Quem não lembra como a gente fazia para abrir uma conta bancária, então tu tinha que ir no banco, levar todos os seus documentos, levar cópia, assinar presencialmente, então era muito mais complicado. O mercado de fintechs, ele começou a nascer, né, meio que embrionário ali, entre os anos de 2010 e 2013. Com startups focadas exclusivamente em meios de pagamento. Assim. Então, surgiu uma onda mundial de meios de pagamento, de evolução em meios de pagamento e inclusão desse mercado nas startups, e isso chegou aqui no Brasil ali entre o ano de 2010 e 2013. Tá? Alguns cases de mercado que são dessa época é o Mercado Pago, o PagSeguro e o próprio Nubank. Então, eles nasceram ali mais ou menos nessa época. Essa época era uma época numa zona cinzenta regulatória. Assim. Então, a gente não tinha lei, a gente não tinha definição de instituição de pagamento, a gente não sabia quem supervisionava, quem fiscalizava. E em 2013 surge a Lei 12.865, que é um marco legal das fintechs no Brasil. É uma lei que não trata só de fintechs, ela trata de diversas outras coisas, mas dentre as suas cláusulas e artigos ali, trata de que fica o Banco Central o responsável por supervisionar e fiscalizar as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento. E trouxe uma definição ali do que seria essas duas coisas. É importante a gente pontuar que quem era o presidente do Banco Central nessa época? O Alexandre Tombini, tá? Então, ele tinha uma estratégia não só referente às instituições de pagamento em fintech, mas do mandato dele como um todo, de organizar o mercado e não sufocar, assim, né? Então, ele traz essa roupagem de não sufocar o mercado que já era estritamente restrito e fazer minimamente uma melhor organização de acordo com as coisas que estavam acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, né? E assim foi, veio a Lei 12.865, regulamentou o Banco Central responsável por supervisionar as instituições de pagamento, e lá em 2016, então 3 anos depois, lá no governo Temer, tem a troca do presidente do Banco Central. Então entra o Ilan. Eu não vou me arriscar aqui falar o sobrenome do Ilan, porque é um sobrenome bem complicado, mas o Ilan entra como presidente do Banco Central em 2016. E aí, qual foi a máxima do Ilan? Assim? O Tombini organizou todo o sistema financeiro de pagamento e o Ilan institucionalizou. Então, ele trouxe uma roupagem muito mais formal e muito mais profissional, por assim dizer, para esse mercado, tá? O exemplo é o lançamento da agenda BC+, na época. Então, dentre a agenda do Banco Central, né, que o Banco Central traz as prioridades para ele, tinha lá o mercado de fintech, inovação no setor de pagamentos e etc. E com isso, o mercado de fintech
estourou, assim. Logo em 2018, a gente teve a criação das SCDs, das SEPs. A gente teve uma evolução na autorização das instituições de pagamento. A gente tinha uma janela regulatória ali de várias startups que não precisavam de autorização para funcionar e poderiam operar no mercado. Então, as fintechs deixam de ser uma startup alternativa, assim, e ela passa a ser, de fato, um mercado muito forte no Brasil. E falando sobre o Ilan especificamente, o cara foi eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo na época, né? Então, foi, de fato, um mandato muito relevante e que transformou o mercado de fintech no Brasil, assim. Então, entre 2016, 2018 ali, foi um boom muito grande de fintech, de produtos, de formas de transação, de mercado. Então, foi muito relevante esses 3 anos, esse triênio aí que o Ilan esteve, tá? E em 2019, entra ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Campos Neto, assim. Que o Roberto Campos Neto é o cara da inovação, né? É o cara do mercado, ele é um showman, assim. As apresentações dele, das agendas do Banco Central, as entrevistas eram sempre um espetáculo, e ele deu um passo muito maior do que o Ilan e o Tombini fizeram, que foi inserir o Banco Central no mercado tecnológico. Então, o Banco Central até aquele momento, ele ficava supervisionando e regulando todo esse jogo, né? Que todo mundo entendia que esse era o papel do Banco Central. Com o Campos Neto, o Banco Central começa a atuar muito fortemente, assim, lado a lado ou de frente com as grandes instituições, de frente com as grandes bandeiras e etc., como a chegada do Pix, né? Ele transformou a agenda BC+, em BC Hashtag, e dentre outros temas, ele trouxe o Pix, trouxe o Drex, trouxe o Open Finance. Então, foi uma revolução, por assim dizer, não só no mercado de pagamento, não só no mercado de fintechs, mas também nesse papel do Banco Central nessa história, né? No papel de não só supervisionar e no protagonismo dessa inovação no mercado financeiro de pagamento aqui no Brasil. E isso foi um mar azul para as fintechs, assim. Então, se as fintechs já tinham bombado até 2019, com o advento do Pix, do Open Finance, cria-se novos tipos de transação, cria-se novos tipos de instituição de pagamento, permite que instituições de fora comecem a operar aqui dentro, né? Abre muita oportunidade, cria-se muito produto. Então, o mandato do Campos Neto é revolucionário, acho que essa é a palavra, né? A gente falou que o Tombini lá organizou a casa, o Ilan institucionalizou e o Campos Neto revolucionou a história como um todo. Aqui é um ponto importante da gente falar, assim, né? Porque a gente sempre fala que inovação, startup, fintech é uma coisa muito boa, muito positiva, mas ela tem um lado escuro também, ela tem um lado ruim, que é o lado do risco, né? Então, o mercado de startup mundialmente conhecido é um mercado de risco, assim. Para um Nubank dar certo, para um Uber dar certo, para um iFood dar certo, muitos outros quebraram e tem uma perda financeira muito grande, assim. No mercado de fintech não é diferente, né? Então, quando faz um investimento muito grande nesse mercado, no mercado de fintech, no mercado de startup, também se assume um risco muito grande, né? Então, é ser arrojado. O mercado de startup, o mercado de fintech é um mercado arrojado. Ele não acontece com baixos níveis de risco, assim. Isso é impossível, é inviável, é incompatível com o mercado de startup. No ambiente regulado, geralmente quem define esse nível de risco, e é o caso do que acontece aqui no Brasil, é o próprio Banco Central. Então, o Banco Central ele traz a régua do nível de risco que o sistema financeiro, que o sistema de pagamentos está disposto, e assim ele define quais são as regras, quais são os critérios mínimos, como é que é feita a fiscalização, se a fiscalização é mais forte, se a fiscalização é um pouco mais branda. Então, ele dá esse tom, né? Ele dá o ritmo do mercado, assim. No mandato do Campos Neto,
junto com toda essa inovação, também veio grande parte do risco, assim, né? Eu lembro que ali no início do Pix, né, a gente teve uma nova ordem de fraudes e de crimes sendo cometido através do Pix, principalmente explorando a questão da instantaneidade, né, do pagamento com disponibilidade 24/7 de maneira instantânea. Então, de saidinha de banco, de sequestro relâmpago e etc. Então, teve vários problemas. Então, isso é um risco que a inovação traz. E aí, o regulador e o mercado vai ajustando as regras ali. Aí veio o limite noturno, que antigamente não tinha, que foi uma regra do Banco Central, né? Então, vai se ajustando, assim. E essa também é uma marca do mandato do Campos Neto, que é deixar o produto ser lançado, deixar o produto ser testado em produção, e à medida que ele for trazendo problemas ou for trazendo vulnerabilidades, vai se corrigindo isso ao longo do tempo, assim. Então, deixar testar, deixar acontecer e depois regular. Então, essa é uma marca muito forte no mandato do Campos Neto, tá? Durante esse período, esse risco, né, arrojado do nosso regulador, para exemplificar de uma outra forma, a gente também tinha um grande número de instituições que funcionavam sem autorização, porque o limite era baseado na quantidade de clientes ou no volume financeiro, né? Se você não atingisse aquele patamar, você não precisava de autorização para funcionar, mas podia funcionar da mesma forma, né? Então, Pedro, mas é só uma autorização. Cara, não é só uma autorização, porque tem tudo que ela representa por trás. Para tu conseguir uma autorização, tu precisa de critérios mínimos de antifraude, de PLD, de compliance, capital mínimo, segurança da informação, segurança cibernética. Então, quando a gente tem uma instituição funcionando sem autorização, a gente não tem a segurança e não tem a garantia que ela tem os critérios mínimos de segurança para funcionar. Então, esse foi o mercado até 2025, tá? Até 2025, a quantidade de instituições de pagamento que foram autorizadas e que começaram a operar no Brasil é absurda, assim, é muita instituição sendo constituída, muita empresa que não operava no mercado de pagamento, mas enxergava os pagamentos como um produto adicional, um produto acessório, e aí pela facilidade de operar nesse mercado, também entraram, porque tu contratar fornecedor para esse tipo de serviço é caro, não é barato, tem sempre as taxinhas ali. Então, esse foi o mercado até 2025. E aí tem a saída do Campos Neto em 2025 e a entrada do Galípolo. E aí muita coisa muda. Assim, eles têm dois perfis completamente diferentes, né? Então, o que o Campos Neto tem, né, na verdade, o que o Campos Neto tem de showman, de inovação e essa roupagem super moderna, o Galípolo já é uma pessoa muito mais fechada, já é uma pessoa muito mais calada, e uma pessoa muito mais técnica e muito mais centrada em segurança, por assim dizer, né? E aí já começa a ocorrer um choque entre o que o mercado estava acostumado e o que as novas regras e resoluções e inovações estavam aparecendo, tá? Logo no primeiro ano do Galípolo, 2025, vulgo o ano passado, começou a surgir diversos escândalos e operações policiais envolvendo instituições de pagamento, instituições financeiras, sejam elas reguladas ou não, tá? E o que chama a atenção dessas operações? São todos escândalos de corrupção e de lavagem de dinheiro, mas que não foram sequer identificadas ou sinalizadas pelo Banco Central do Brasil, que deveria supervisionar e fiscalizar as instituições. Claro que ele não tem o papel de identificar crime, de reportar crime, etc., mas todos, se não todos, pelo menos a maioria daqueles crimes que estavam sendo deflagrados com operações policiais, o Banco Central, eles também estavam indo contra
regras do Banco Central. Se as regras do Banco Central, as instituições tivessem seguido, tivessem funcionado, com certeza esses crimes não teriam ocorrido, assim. Então, já gerou um grande mal-estar com a deflagração dessas operações, sem sequer a ciência do Banco Central ou o envolvimento do Banco Central, né? Então, aqui a gente pode falar da Operação Concierge, que utilizou ali operações... instituições não autorizadas, que geralmente operavam via BAS e que operacionalizavam para lavar dinheiro do crime organizado. Então, só na Operação Concierge foi formalizado um volume de lavagem de dinheiro de 7,5 bilhões de reais. E nessa operação, salvo engano, algum policial federal, algum comunicador ali que estava participando da operação, reportou que nenhuma comunicação daquelas instituições haviam sido reportadas ao COAF de suspeita de lavagem de dinheiro, assim. E eles envolveram tanto instituições autorizadas quanto instituições não autorizadas. Depois, no final do ano passado, a gente teve a Operação Carbono Oculto, também, que a gente fala da Operação da Faria Lima, né? Que os criminosos usavam fintechs como bancos paralelos, assim, para ocultar recursos do crime organizado. Isso também se fazendo valer de instituições autorizadas, de instituições não autorizadas, de contrato de base, né? E provavelmente essas operações estavam ligadas ao PCC, assim, ao crime organizado de primeira linha, por assim dizer, aqui no Brasil, tá? Além dessas operações, a gente teve, para piorar, engrossar mais esse caldo do Banco Central, a gente teve alguns incidentes de segurança no âmbito do Pix, né? Aqui a gente pode usar como exemplo o caso do BMP e da CIM, onde foi corrompido a comunicação entre essas duas instituições numa conta que é gerida e observada pelo Banco Central, que é a conta PI. E aí esse caldo ficou muito grosso, com um presidente novo que tem um perfil um pouco mais retraído e um pouco mais conservador. E no final do ano passado, tudo começa a mudar. Assim, a gente teve uma forte mudança na forma de regular e na forma de supervisionar as fintechs. Então, a gente teve um aumento muito grande nas resoluções publicadas, e essas resoluções estavam sempre com um conteúdo mais forte e mais restritivo, e a gente também teve um aumento na fiscalização, assim. Então, diversas requisições, diversos ofícios para algumas instituições para identificar se elas de fato estavam cumprindo o que eram obrigadas a cumprir, né? O que estava nas resoluções. Dentre as novas resoluções e as novas regras, assim, né, que não foram simplesmente mudanças de detalhes, foram mudanças estruturais, a gente teve o aumento do capital mínimo das instituições de pagamento, instituições financeiras para operar. Então, esse aumento foi muito expressivo, assim, que pegou o mercado de surpresa e de calças curtas, assim, né? Então, uma instituição de pagamento antes, né, em julho, por exemplo, do ano passado, para pedir autorização, tu poderia pedir autorização, dependendo do teu negócio, de R$1 milhão, né? A base, assim, era 2 milhões. Se tu precisasse de Pix, se tu quisesse participar do Pix, ia para 5 milhões, que também era uma resolução um pouco mais nova. E agora, com esse aumento do capital, no final do ano passado, do capital mínimo, a gente subiu para o patamar de 15 milhões, de 16 milhões, de 20 milhões. Então, foi um aumento muito expressivo, e isso claramente é uma barreira de entrada, assim, né? Não é uma barreira de entrada, no meu ver, né, na minha opinião, para restringir o mercado, mas é uma barreira de entrada porque aquele risco arrojado que se tinha antes não quer se correr mais. E o efeito colateral disso é restringir a entrada de novos players que não têm essa capacidade de segurança que se espera a partir de agora, né? A partir de então.
Uma outra resolução que saiu foi a resolução do BAS, né? E a gente falou ali das operações, da operação concierge, da carbono oculto, principalmente, que todas utilizavam um mecanismo de BAS, né? De Banking as a Service, para fugir um pouco da resolução, fugir um pouco dos controles. E essa resolução do BAS, que regula o BAS, ela traz muito claramente de quem é a responsabilidade, né? E quais são as informações. Então, no caso, é o tomador do serviço de BAS ou é o ofertante do serviço de BAS que é responsável por fazer uma comunicação no COAF, que é responsável por fazer o conhecer o cliente, que é responsável por ter as informações daquele cliente. Até então, isso era uma questão simplesmente contratual, que ficava entre as partes ali e muitas das vezes nenhum dos dois fazia. Agora a história muda e tem uma regra clara que define quem é o responsável por estas coisas. Um outro ponto é a nova resolução sobre o subcredenciador, que o subcredenciador também era uma coisa que ficava um pouco à margem da resolução, das resoluções, né, da regulamentação. Abaixo ali dos credenciadores, colocava-se muita responsabilidade sobre os credenciadores, e aí o Banco Central veio também trazendo a responsabilidade. O que é a responsabilidade do instituidor do arranjo, o que é do credenciador, o que é do subcredenciador, porque o subcredenciador sequer é autorizado, né? Ele não exige autorização, mas a gente precisa ter essas responsabilidades bem definidas dessas pessoas que ofertam o serviço e que viabilizam o serviço para o subcredenciador. A gente teve também uma nova resolução de um novo produto, que é o de prestador de serviços de ativos virtuais, que é uma coisa que no mundo já é muito forte e aqui no Brasil não se tinha até então, porque já havia tido uma crise de competência e de responsabilidade entre Banco Central e CVM, de quem seria o responsável por essas resoluções e por essa regulamentação. E a gente teve também, por último, uma nova resolução referente à segurança da informação. Então, se vocês pararem para reparar, assim, são todas as resoluções, essas grandes mudanças que a gente teve no ano passado, foram reflexo dessas operações e desses escândalos que a gente observou ali desde o final de 2024 até o final de 2025, né? Isso da parte das resoluções publicadas. Mas da parte da fiscalização, a gente começou ou voltou a ter um número muito grande, não muito grande, mas um número relevante de instituições que estão sendo liquidadas pelo Banco Central, né? Que o Banco Central simplesmente informa: tu não tem capacidade de trazer a segurança que eu espero, então a tua empresa não existe mais. Não dá, teu negócio não existe mais, a gente tem que liquidar, a gente tem que encerrar a tua operação. E o caso emblemático é o caso do Banco Master, né? E o caso do Banco Master, ele é emblemático não só pelo fato de ser uma grande instituição, um grande grupo econômico que foi liquidado recentemente, mas porque ele gerou uma crise institucional, né? Basicamente, o Banco Central ele usou o arsenal máximo que ele tem, que é de intervenção, que é de liquidação e de extensão a todo o conglomerado. Então, todas as empresas do Grupo Master foram liquidadas. Ele atuou com medidas duras e concentradas, então foi uma decisão unilateral, por assim dizer. E aí as partes afetadas, o que fizeram? Foram recorrer ao judiciário. E aí o STF começou a analisar o que estava acontecendo. E aí o STF não analisou somente o mérito do caso do Master, mas começou a questionar quais eram os limites da atuação do Banco Central, né? Qual que é o devido processo regulatório? Quais são os direitos dos acionistas? Quais são os direitos dos credores, dos administradores? E será que deveria existir um mecanismo claro de coordenação entre o regulador, né, para o regulador, para o judiciário, ou eles deveriam continuar sendo totalmente independentes? Porque até então, duas instâncias completamente independentes, né? E aí, é nesse contexto, tranquilo, que a gente entra em 2026, né? A gente entra com um regulador cada vez mais forte, mais atuante e mais restritivo, por assim dizer. A gente entra com uma tensão institucional que ainda não foi superada,
porque a gente falou do caso do STF junto com o Banco Central, mas ainda nesse mesmo caso do Master, o ministro da Economia está entrando, discutindo o que é competência do Banco Central, o que é competência da CVM. Então, o caldo ainda está grosso e uma briga por espaço das instituições continua acontecendo. E pelo andamento da carruagem, está difícil, está longe de se solucionar, né? Porque de fato não é uma questão muito fácil. E aí, para a gente encerrar o nosso episódio, eu gostaria de provocar um pouco, para a gente refletir, né? Do que a gente pode esperar para o ano de 2026 no mercado de fintech, né? Na minha opinião, assim, o Banco Central não vai baixar a guarda, vai supervisionar cada vez mais, vai atuar cada vez mais com regras rígidas, né? A gente já teve aí de janeiro, final de fevereiro, final de dezembro e início de janeiro, diversas requisições, questionários dos bancos centrais enviando para instituições de pagamento com 200 perguntas. Então, eu acho que essa é a toada e isso não vai amenizar. A gente, consequentemente das novas regras e das novas fiscalizações, a gente vai ter uma retração na quantidade de players, né? Seja ele porque novos entrantes não vão ter a capacidade de entrar nesse mercado sem receita com capital social mínimo integralizado de 10, 15 milhões. E as instituições também, algumas delas que já estão autorizadas, que já estão funcionando, não têm a capacidade de aumentar esse capital durante o primeiro semestre de 2026. Então, eu acredito e eu aposto numa menor quantidade de players no mercado, mas, consequentemente, também vai ser um mercado um pouco menos arriscado, por assim dizer. A parte que, para mim, é a pior é a de menos produtos e menos soluções novas, porque, consequentemente, tu tem menos espaço para experimentação, para tu testar, para tu inventar novos produtos, novas transações e poder testar isso de uma maneira financeiramente viável. E fica o questionamento, assim, né, no final do dia. Será que é o fim das eras das fintechs que a gente vem surfando aí nos últimos 10 anos, pelo menos, ou é apenas mais uma transformação que esse mercado vem trazendo pra gente e que quem souber aproveitar e quem souber surfar essa onda vai se dar bem, tá? Com essa pergunta, eu finalizo o episódio. Eu gostaria muito de ouvir teu comentário. Se tu puder deixar aqui embaixo o que tu acha dessa situação, da atenção institucional e do futuro do mercado de fintech no Brasil. Vai ser um prazer ouvir a opinião de vocês. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!